A alfabetização no ensino bilíngue acontece simultaneamente na língua inglesa e na língua portuguesa. O que vai mudar são os processos de como ela acontece. Por exemplo, na língua inglesa se utiliza muito mais a metodologia, o método fônico, no caso, né? Onde você associa o som que a letra tem ao invés do nome dela. Mas o processo é simultâneo, tanto língua inglesa quanto língua portuguesa. Não existe idade certa. A idade certa, quanto mais novo, melhor. Porque hoje em dia, nossas crianças, quanto mais pequenininhas, muito mais elas aprendem. Inclusive, uma criança, está comprovado já por grandes pesquisadores, que ela pode aprender a falar até 7 línguas simultaneamente. Então, quanto mais nova ela comece, mais línguas ela falará, mais conhecimento ela vai adquirir. Então, não tem idade certa, não. Quanto mais cedo, melhor. Muitos pais perguntam, professora, em casa a gente não fala a língua inglesa. Isso pode ser um impedimento para o meu filho aprender a língua inglesa? Assim, isso não impede que seu filho se transforme num ser bilíngue, não vai impedir. Mas é sempre importante, porque assim, o aprendizado, o conhecimento, ele tem que se dar não somente dentro das 4 paredes da escola, mas também fora da escola. Porque, afinal de contas, a linguagem é uma forma de comunicação e interação com o outro. Então, se em casa os pais não falam a língua inglesa, isso não significa que a criança não vai aprender. Mas o que os pais podem fazer? Podem utilizar outros meios de incentivar a língua dentro de casa, através da leitura de livros em língua inglesa, através de filmes legendados, ou colocar somente em língua inglesa, ou inclusive, hoje em dia, a maioria dos pais já tem cabo, onde eles podem selecionar a língua inglesa para os desenhos animados. Essa é uma forma da criança ter dentro do dia a dia da vida dela a inserção da língua inglesa de uma forma natural. Sobre que língua que o filho vai dominar? Gente, as crianças hoje em dia, quando a gente se fala sobre bilinguismo, na teoria e na prática, significa o quê? Que o seu filho vai ter 2 línguas que ele irá dominar. Como em casa a língua mais usada é a língua portuguesa, ele vai ter mais afinidade com a língua portuguesa, mas ele não significa que ele não vai dominar a segunda língua. Então, quanto mais a gente coloque a criança em contato com essa outra língua que ele está aprendendo, mais domínio dessa língua ele terá. Às vezes os pais ficam me perguntando se as crianças podem ter dificuldade em outras matérias por causa do bilinguismo. E olha assim, essas dificuldades, elas podem aparecer mesmo no ensino monolíngue, independentemente se é bilíngue ou não. Porque hoje em dia, por exemplo, nós temos crianças que têm dificuldade em leitura, em escrita, mesmo na língua portuguesa. Então, essa dificuldade não é por causa da língua, é por causa da dificuldade da criança mesmo. Qual é o diferencial do ensino bilíngue do Objetivo em relação a outras instituições? O que eu posso dizer é que nós realmente estaremos trabalhando a questão do bilinguismo dentro da nossa instituição. De que forma? 1, 2 e 3 aninhos de idade, por exemplo, a gente estará trabalhando 100% em língua inglesa. Então, de certa forma, não é bilinguismo, é monolinguismo na língua estrangeira, na língua inglesa. A partir do 4 e 5 anos de idade, estaremos introduzindo a língua portuguesa. Ela vai entrar mais como uma segunda língua, no caso. Ali estaremos trabalhando realmente o bilinguismo, então, a partir dos 4 e 5 anos de idade. Antes disso, nós seremos 100% monolíngue em língua inglesa. E esse é um diferencial muito grande.